pessoal, a gente vai seguir nossa aula agora de geometria, falando de sólidos, né? A gente está falando ainda de poliedros e a gente vai falar um pouquinho agora sobre como a gente faz para calcular as áreas e os volumes de alguns poliedros. A gente vai começar por prismas. A gente só vai tomar algumas coisas bem rapidinho, tá? Para a gente entender. Então, as prismas são aqueles poliedros onde eu tenho as partes as bases, né, que a gente chama a parte de baixo e a parte de cima, são polígonos iguais. Então, quando eu tenho um triângulo embaixo, um triângulo em cima, e as laterais são retângulos, aí eu tenho uma prisma, né? Essas bases podem ser triângulos, podem ser quadriláteros ou quadrados, podem ser pentágonos, hexágonos, eneágonos e assim por diante. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês de prisma, tá? Então, isso aqui é uma prisma. A gente chama de prisma de base triangular, porque a base é um triângulo. Isso aqui é uma prisma de base quadrangular, porque a base é um quadrilátero. Pode ser também uma prisma de base quadrada, se a base for um quadrado. Se não for um quadrado e for simplesmente um quadrilátero, que é uma figura de 4 lados, a gente fala de prisma de base quadrangular. Uma prisma de base pentagonal e uma outra prisma aqui, essa prisma é uma prisma de base quadrangular. A diferença dessa prisma verde para as outras é a seguinte: quando eu olho para essas três prismas, todas elas estão com um ângulo de 90 graus com relação à base. Então a gente fala aqui, isso aqui é uma prisma de base triangular reto. Essa aqui é um prisma de base quadrangular reto, porque forma um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Prisma de base pentagonal reto. Essa daqui é uma prisma de base quadrangular oblíquo, porque é uma prisma que está deitadinha. Tá? Então quando eu olho para uma prisma, ela pode ser uma prisma reto ou uma prisma oblíqua, tá? Um prisma oblíquo. Então eu tenho três prismas aqui, reto e um prisma oblíquo. Para os prismas que são reto, formam um ângulo de 90 graus com a base, eu tenho mais uma coisa que a gente pode observar nele. Quando eu tenho prismas retos, se as bases são polígonos regulares, que são polígonos regulares? Polígonos que têm os lados com a mesma medida. Por exemplo, um quadrado é um polígono regular. Por quê? Porque ele tem os 4 lados com a mesma medida. Já o retângulo não é um polígono regular. Então, se eu tenho uma prisma que a base é um quadrado, a base é um polígono regular. Agora, se uma prisma a base é um retângulo, aí não é um polígono regular, porque os 4 lados, né, todos os lados não são iguais. Então, quando eu tenho prismas com bases, onde as bases são polígonos regulares, pode ser um triângulo equilátero. Né? Se isso aqui for um triângulo equilátero, é uma prisma de base regular, e aí a gente chama essas prismas de prismas regulares, tá bom? Então, se isso aqui for um triângulo que tem os 3 lados iguais, a gente não precisa falar que é um prisma triangular reto, a gente fala que é um prisma triangular regular direto, tá? Então, para os prismas retos, se as bases são polígonos que têm os lados com a mesma medida, ou seja, polígonos regulares, a gente chama de prisma regular, tudo bem? Então, essa é a classificação para os prismas que a gente tem. O que mais a gente tem aqui desse lado? Como que a gente faz para calcular a área dos prismas, né? Então, para calcular a área de um prisma, é tranquilo, tá? Tranquilo assim é a parte teórica, porque a parte prática, dependendo do prisma que você vai calcular, vai te dar mais trabalho ou não. Então, para a gente calcular a área de um prisma, a gente pega a área da base, calcula a área da base primeiro, aí calcula a área lateral e a área total, que é a área da prisma que a gente está querendo encontrar, nada mais esqueci de colocar aqui, ó, a área total, que é a área superficial, é a área lateral, que é essa área do lado aqui, ó, mais 2 vezes a área da base. Por quê? Quando eu calculo a área da base, eu não preciso calcular 2 vezes. Eu calculo uma vez, que é a de baixo, aí eu só multiplicar por 2, porque a mesma área que eu encontrei aqui embaixo é a área que eu tenho em cima. Então, a área superficial de uma prisma é a área total da lateral. Eu não preciso também calcular a área lateral várias vezes, eu calculo a área de um retângulo aqui, ó, né? E aí eu pego esse retângulo e multiplico pelo total de lados. Então, se aqui, nesse caso, tá, é uma superfície de uma prisma regular. Nesse caso aqui, quando ele é regular, eu calculo de um lado só e aí eu multiplico pelo total. Se não fosse regular, eu teria que calcular mais de uma vez, sabendo que são laterais diferentes. Mas aí, resumindo, é a área lateral mais a área das bases. E aí eu tenho a área total. A área total é toda a volta aí da minha prisma. É como se eu falasse para você, quanto de papel eu preciso para embalar isso aqui, né? Sem ter sobra. É a minha área total. Tá bom? Pessoal, essa aula eu vou travar ela aqui e parar, porque na aula seguinte eu deixei um exemplo aqui como calcular a área total dessa prisma aqui, tá?
Só que isso aqui vai levar um tempo para calcular, porque esse cálculo é um pouco demorado, porque para calcular essas bases leva um tempo. Então, vou cortar essa aula eu paro aqui. E quem quiser assistir a aula de como a gente faz para calcular a área total, superficial dessa prisma aqui, vai na aula seguinte, está na sequência dessa, tá bom? Tchau, tchau, um abraço.